paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje iremos meditar no texto bíblico a parábola do semeador. A parábola do semeador que está em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 9, também em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. O significado da parábola do semeador fala sobre como o Evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa parábola contada, explicada pelo próprio Senhor Jesus, de uma forma clara, o seu significado. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto esse homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. E outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E o Senhor Jesus, contando a parábola do semeador, ele disse para que os discípulos entendessem a explicação sobre a parábola do semeador. E o significado, quando o Senhor Jesus explicou aos discípulos o significado da parábola do semeador, ao contar a história aos discípulos e à multidão, ele deu a explicação, dizendo ao povo que estavam ouvindo a mensagem, porque a parábola do semeador significa alguém que ouve a mensagem do reino, mas não entende. O maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. A pessoa ouve a palavra, ouve a mensagem, mas não entende. O maligno vem, tira do coração, da mente daquela pessoa tudo que ouviu acerca da palavra de Deus, a mensagem do reino. O maligno arrebata, ele tira do coração. É semelhante às sementes que foram lançadas e as aves vieram e comeram aquelas sementes que haviam caído pelo caminho. Agora o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, rapidamente recebe com prazer, com alegria, mas não há raiz. Por falta de raiz, isso dura por pouco tempo. Logo surgem as lutas, adversidades, e aquela palavra não está enraizada no coração daquela pessoa.
ela recebeu com alegria, com prazer, ouviu a mensagem, ela recebeu a mensagem em seu coração, mas quando vem a aflição, a luta, as adversidades, perseguição por causa da palavra, essa pessoa desanima e acaba abandonando, saindo da presença do Senhor. E há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações com as coisas do mundo, o apego nas coisas do mundo, é uma pessoa que está seduzida pelas coisas do mundo, pelas riquezas, por tudo que o mundo oferece, e as sementes são sufocadas. É aquela mensagem da palavra de Deus entrou, aquela pessoa ouviu, mas as coisas do mundo sufocou aquela mensagem que a pessoa ouviu. A semente foi lançada, mas ela foi sufocada e então tornou-se infrutífera. Esse é aquele que foi a semente que foi lançada entre os espinhos, em meio aos espinhos. E nesse exemplo da semente que foi semeada em bom solo, também tem a semente que foi semeada em bom solo, que representa aquele que ouviu a mensagem, deu ouvido à mensagem, a mensagem entrou no seu coração e deu fruto, produzindo muitos frutos, 60, no outro 30. Essa é a mensagem que aquela pessoa que ouviu a mensagem, a recebeu em seu coração, e a mensagem, a semente, a mensagem da palavra de Deus frutificou naquele coração. O Senhor Jesus, ele contou essa parábola aos discípulos, contou a toda a multidão que ali estava ouvindo ele anunciando o Evangelho. E essa mensagem é também para nós, como exemplo para nós, para nossa meditação, essa mensagem sobre a parábola do semeador. Essa parábola do semeador é uma mensagem para nós refletirmos acerca do significado dessa parábola. Lições para a nossa vida, lições para o nosso crescimento espiritual. Essa parábola contada pelo Senhor Jesus é uma lição para nós, porque a semente que foi semeada, que caiu, ela caiu à beira do caminho. O semeador, ele saiu a semear, mas a semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros. Isso significa aquela semente que aquela pessoa que ouviu a palavra, mas a palavra ela não entrou de forma profunda no seu coração, formando raízes. O inimigo, ele se aproveitou e tirou aquela palavra do coração, da mente daquela pessoa, fazendo esquecer das palavras do Senhor. Ele roubou do coração daquela pessoa para que aquela palavra não se formasse raízes, para que não desse fruto, para que aquela pessoa não permanecesse na presença de Deus. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 2 diz: E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E nesse texto, o Senhor Jesus, ele falou com o povo nesse texto sobre
a semente, sobre a parábola do semeador. A semente que foi lançada, a semente que caiu à beira do caminho, que significa o coração humano. Mas essa semente, ela foi tirada pelo inimigo. As aves significam Satanás, que tira aquela palavra, que tira aquela semente para que não dê frutos, para que não se forme raízes. Isso significa alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo. E o inimigo se aproveita disso, tirando, arrebatando, tirando do coração daquela pessoa o que foi semeado. E o Senhor Jesus estava ali ensinando ao povo acerca da mensagem do reino, acerca do reino espiritual. E ele estava falando acerca do inimigo, que ele está sempre à espreita para impedir que a palavra de Deus ela entre e dê fruto. Porque se a palavra de Deus, se o homem ouvir a palavra e ela entrar em seu coração e der frutos, formar raízes e der frutos, o inimigo ele não conseguirá tirar aquilo que entrou no coração e deu frutos. Por isso que quando ouve a palavra de Deus, Satanás ele tenta tirar, porque ele quer impedir que aquela pessoa permaneça na presença de Deus. E também quando aquela mesma semente, a semente ela foi semeada, a palavra do Senhor foi anunciada em meio a pedregulhos. A semente que cai no pedregulho significa pessoas que ouvem a palavra de Deus, sentem prazer quando ouvem, mas em meio a lutas desanimam, se enfraquecem e acabam saindo da presença de Deus. É a semente que cai nos pedregulhos, ela não cria raízes. A semente que não cria raízes, a palavra nessa pessoa é superficial e pode ser facilmente arrancada, porque não formou raízes. E ela é arrancada pela luta, pela tempestade, pela dificuldade, levando aquela pessoa a desanimar, perder o interesse pela palavra de Deus. E em meio às ervas daninhas, em meio a espinhos, a palavra, a semente que é semeada em meio a espinhos, a ervas daninhas. A semente que cai entre as ervas daninhas e espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas está tão preocupada com as coisas do mundo, em desfrutar dos prazeres dessa vida, acabam se perdendo na busca pelas coisas materiais, os prazeres que a vida oferece, acabam lhe sufocando e não deixando que essa pessoa dê espaço para Deus, para a palavra de Deus crescer na sua vida. E quando a semente cai em terra boa, são corações que a semente, quando essa pessoa, quando ouve a palavra, recebe a palavra e ela vai diretamente ao seu coração, ela cai, significa que ela caiu em terra boa. A terra que acolhe aquela semente, a terra que abraça aquela semente, é a terra onde a semente cria raiz. É quando o homem ouve, o ser humano ouve a palavra de Deus e ela entra em seu coração e forma raízes, dá frutos.
Isso é a semente que cai em terra boa. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, a recebe em seu coração, medita nela e coloca em prática, obedecendo a palavra do Senhor. Uma pessoa que não deixa as coisas do mundo sufocar aquilo que vem da parte de Deus. Ela não deixa as preocupações do mundo, as coisas dessa vida tomarem conta da sua mente, do seu coração. Nós não podemos deixar as preocupações tomarem a nossa mente, dominarem a nossa mente, ao ponto de nos afastarmos de Deus, ao ponto de afastar os nossos pensamentos das coisas de Deus. Uma pessoa que não deixa a palavra de Deus, uma pessoa que não deixa a palavra de Deus entrar por um ouvido, podemos dizer assim, sair pelo outro. É aquela pessoa que ouve a palavra, ela aguarda em seu coração e a palavra começa a se frutificar, a dar frutos em sua vida. Uma pessoa que ouve os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, aquilo que é pregado, a mensagem do Senhor que é pregada, ela guarda em seu coração e aquela mensagem ela dá fruto. O inimigo ele não consegue arrebatar, ele não consegue tirar porque deu fruto, porque aquela pessoa recebeu a palavra entrou, penetrou no seu íntimo, penetrou no seu coração, dando frutos. Isso significa a semente que cai em boa terra. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo que escreveu, ele diz, o apóstolo Paulo ele fala: eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez o crescimento, Deus realizou o crescimento. Ele nos coloca como semeadores da palavra de Deus. Um planta, lança semente, o outro rega aquelas plantas quando a semente dá fruto, quando crescem as plantas, o outro rega, mas é Deus quem realiza o crescimento. Foi isso que o apóstolo Paulo ele disse. E nós podemos aprender com a parábola do semeador, acerca que a mensagem, a semente ela é semeada, a mensagem é levada a todos, mas não são todos que a recebem, deixando entrar em seu coração e produzir frutos. A parábola não nos diz se o semeador sabia ou não que suas sementes estavam caindo por todo lugar. O exemplo que o Senhor Jesus ele disse por meio dessa parábola, a parábola que ele contou foi para dizer acerca de que há pessoas que ouvem aquela palavra, recebem aquela palavra, mas quando o inimigo vem, ele consegue tirar tudo que a pessoa ouviu, não deixando que permaneça naquele coração. E há outros que ouvem a palavra, recebem com prazer, mas o inimigo consegue enganá-lo com as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo acabam sufocando a palavra e afastando aquela pessoa de Deus. E outros recebem com alegria a mensagem, entra em seu coração, mas quando vem a luta, as dificuldades, aquela palavra que ainda não formou raízes naquele coração, aquela palavra é dissipada, aquela palavra sai e aquela pessoa
não suporta, por causa da luta, permanecer na presença do Senhor. E a semente que é semeada em terra boa é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor e a palavra entra em seu coração e ali permanece, formando raízes e dando muitos frutos. Às vezes olhamos para as pessoas e vemos terras e julgamos que seja. Quantos acham que é um desperdício semear uma semente na vida das pessoas? Mas essa mensagem nos faz entender que a semente tem que ser semeada em todas as terras. A terra significa as pessoas. A mensagem do Senhor tem que ser lançada, semeada para todas as pessoas. O Senhor Jesus, ele trouxe a mensagem para todos sem distinção. Mesmo sabendo que muitos não a receberiam, que muitos não aceitariam, outros iriam aceitar, mas depois o inimigo iria tirar dos seus corações, outros iriam receber a mensagem, mas deixar que as coisas dessa vida, do mundo, sufocasse a mensagem. O Senhor Jesus contou essa parábola para que os discípulos entendessem que a mensagem tem que ser anunciada a todos, mesmo que muitos não venham permanecer, mas não poderão depois dizer que não ouviram acerca da palavra de Deus. Mesmo que muitos deixem que as coisas do mundo sufoquem aquilo que é de Deus, a palavra de Deus em seu coração, mas não poderão dizer que nunca ouviram o Evangelho, que nunca ouviram a mensagem do Senhor. A palavra é semeada a todos, a semente significa a palavra de Deus. Como servos de Deus, como semeadores, temos que anunciar a todos a palavra do Senhor, sem distinção. Temos que fazer a nossa parte. Aquele que a receber, ele terá de Deus a recompensa. Aquele que não receber também não poderá dizer que não teve a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho de Jesus. Porque hoje, por todos os meios, pelas mídias, redes sociais, por todos os meios, ouve-se falar acerca de Cristo, a palavra do Senhor tem sido anunciada. É por isso que o Senhor Jesus ele falou acerca do semeador, para entendermos. As sementes foram lançadas, umas caíram fora, vieram as aves e levaram aquelas sementes. Outras caíram em meio a espinhos, em um solo rochoso. Logo no início brotou, mas não deu frutos, porque não tinha como formar raízes em meio àquele solo rochoso. E outras também que não deram frutos. Isso significa aqueles que ouviram a palavra, mas deixaram que as coisas desse mundo sufocassem a palavra. Outros, devido à luta também, deixaram que a luta o impedisse de permanecer na presença do Senhor. E a boa terra, a semente lançada em boa terra, é a semente, a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra, aguarda em seu coração, e aquela palavra dá frutos, e aquela pessoa é transformada pelo poder de Deus por meio da palavra. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo que é necessário que a palavra seja lançada, seja semeada. Glórias a Deus. Mesmo que muitos depois não aceitem, mas é necessário que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Vamos agora juntos clamarmos a Deus hoje em mais um devocional diário, Momento com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus santo, Deus de poder. No nome do teu Filho Jesus, ó Deus, suplicamos nesta hora de oração. Peço, Senhor, perdoa meus erros e falhas, iniquidades, e venha através do teu poder manifestar a tua glória na vida dessa pessoa que está acompanhando esse devocional, que meditou nos versículos da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faça com que esta palavra venha penetrar em cada coração, que sirva para que todos possam refletir, ó Deus, que precisamos receber com alegria e guardarmos a palavra do Senhor em nossa vida, em nosso coração, ó Deus, para que esta palavra venha dar frutos em nós. Sim, Senhor, meu Deus, quantos também que ouviram, Senhor, mas deixaram que as coisas desse mundo sufocassem a palavra, a mensagem do Senhor. Outros que devido à luta desistiram. Meu Deus, fortaleça, traz de volta aquele que desistiu, traz de volta para a tua presença. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, alcança as almas, alcança as vidas, salvando, meu Deus, transformando pelo teu grande poder. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa live devocional diário, Momento com Deus. A partir das 3 da madrugada, no nome do Senhor Jesus, estarei realizando a live, o grande clamor da madrugada e a poderosa campanha contra ti. Não valerá encantamento, nem adivinhações. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.